Fala, fera! Ou falem, feras! Um abençoado domingo pra você e pra sua família, viu? Tô chegando já aqui ligado e conectado com Goiás no Fala Fera. Isso mesmo, com o Verdão líder absoluto da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá voando baixo o Goiás. O elenco de folga nesse domingão, mas sem moleza para o André Rodrigues e sem moleza pra minha sobrinha Ágata, que é editora aqui do canal. Galera, e aí antes das informações do Goiás, nesse domingão aqui, ó, deixa eu trazer a passagem bíblica desse vídeo, né? Salmos 146:2. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a ele enquanto eu viver. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a ele enquanto eu viver. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmos 146:2. Antes de eu entrar de sola na questão do Rafael Tolói, o Goiás procurou o Tolói. Deixa eu explicar aqui, ó. Confirmando, né, após a vitória do Goiás 2-0 para cima da Ferroviária, folga para o elenco ontem e hoje também, folga merecida, tá? E aí amanhã pela manhã começa a preparação do Goiás visando o seu próximo jogo na Série B, que vai ser no próximo sábado, no Cioli, à noite, 6h30, o Goiás encara o Atlético Goianiense. Confirmando, aconteça o que acontecer, né, nessa Série B aí. Hoje, o que aconteceu ontem, na segunda-feira e terça-feira, ainda pela 9ª rodada da Série B, o Goiás fecha a 9ª rodada como líder absoluto de forma isolada da Série B do Campeonato Brasileiro. Galera, ó, e terça-feira agora, tá? Terça-feira, encontro nosso, 7 horas da noite, a tradicional live nossa aqui na terça-feira à noite, tá? Então, próxima terça-feira, confirmadíssima, a nossa live às 7 horas da noite aqui no Fala Fera, eu ao vivo, batendo um papo com você, internauta, trazendo mais informações do Goiás, de repente tentando responder alguma pergunta sua, né? Relacionada ao nosso Verdão, relacionada ao nosso Goiás Esporte Clube, beleza? Então, terça-feira à noite, 7 horas, tem live nossa aqui no Fala Fera. Sobre Rafael Tolói, eu tive essa informação, viu? O Goiás procurou o Tolói, o Goiás procurou o staff do Tolói. Na própria sexta-feira, quando estourou a informação, né? Que o Rafael Tolói não teria o seu contrato prorrogado com o Atalanta, renovado, não ficaria na Atalanta. Que história linda do Tolói na Atalanta, né, gente? 10 anos jogando lá, que história linda, né? De um brasileiro que foi para o futebol italiano. Enfim, na própria sexta-feira, quando estourou a informação que o Tolói não ficaria mais na Atalanta, de forma ágil, né? De forma ágil, o Lucas Andrino, tá? Ele procurou o staff do Rafael Tolói. Procurou o representante, o empresário do Rafael Tolói, tá? Galera, isso aí é fato. Não adianta no futebol atual você procurar de forma direta o jogador. Primeiro passo é procurar o staff, é procurar o empresário. Isso aí é algo totalmente normal. Então, na sexta-feira, né, o Andrino, de forma rápida, de forma ágil, já procurou o staff do Rafael Tolói para sondar, né, se já tinha alguma posição, quais eram as intenções do Rafael Tolói, do próprio staff, do jogador, para a sequência da temporada, se o Tolói vai voltar para o Brasil, né, enfim. E aí é uma sondagem inicial para ver, claro, se de fato, por exemplo, a resposta fosse, ele quer voltar para o Brasil, aí estaria aberto para ouvir uma proposta do Goiás, vamos conversar, vamos negociar, enfim. E aí, nesse contato inicial, o que foi passado para a direção do Goiás é que o staff acredita que o Tolói ainda ficará no mínimo mais um ano lá no futebol europeu, tá? Que o Tolói ainda ficará no mínimo mais um ano lá no futebol europeu, tá? Esse é o cenário de momento envolvendo o Rafael Tolói, tá? E aí, mediante essa informação, essa expectativa, né, do staff do Rafael Tolói, vamos colocar aqui abertamente, nem negociação não foi iniciada, porque o André não teve a abertura, né, do staff do jogador. Ah, não, ele tá voltando para o Brasil, tá aberto a ouvir proposta, conversar.
não teve ainda, né, essa abertura. Eles têm a expectativa que o Tolói fique ainda na Europa pelo menos por mais um ano, pelo menos por mais uma temporada, a temporada 2025-26, né, lá na Europa. Então, essa situação e uma outra informação que eu tive, uma informação de bastidor, o Tolói ganha lá no futebol italiano algo em torno de 100 mil euros, o que daria pela cotação do euro atualmente 650 mil reais. 650 mil reais. Nessa linha de salário aí, galera, é totalmente inviável para uma Série B de campeonato brasileiro, né? É um salário totalmente fora da realidade da Série B de campeonato brasileiro. Ah, mas se ele estiver voltando para o Brasil, não vai ganhar isso aqui no Brasil. Tá, mas tem clube de Série A que tem totais condições de pagar para o Tolói tranquilamente 400 mil, 450 mil, 500 mil para o Rafael Tolói, né? Numa Série A do Brasileiro. Enfim, então esse é o factual envolvendo o Rafael Tolói. A informação é essa, né? O Goiás procurou o staff do jogador na sexta-feira. Parabéns ao staff, né? Parabéns ao Lucas Andrino, porque de forma rápida, de forma ágil, já foi, né? No representante do jogador, já na própria sexta-feira, demonstrou interesse, né? Mas, enfim, a expectativa é essa, que o Tolói fique pelo menos mais um ano lá no futebol europeu. Então não vai ser dessa vez que o Tolói voltará para o Goiás. O cenário é esse de momento. Mas, de toda forma, né, o Lucas Andrino ele segue trabalhando e tentando mais reforços para o Mancini para essa janela do mês de junho, né? Dia 2 de junho, a janela vai ser aberta e aí, claro, além do Martim Benítez, que vai ser regularizado, a direção do Goiás tem a intenção de dar pelo menos mais um outro reforço para o Mancini para essa janela do mês de junho. Pessoal, e aí, em nome da Vedacil, de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana, né? Uma empresa goiana, referência em todo o Brasil em componentes hidráulicos, também em nome da gigante do Centro-Oeste, a nossa Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos Goiás, dá-lhe Center Pisos, de tudo para o acabamento da sua obra e sorteando uma moto 0 km. Vamos aqui à sessão de abraços e saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera, tá? Aqui, um abração ao Miguel Carvalho, ao Gabriel Gasparzinho. O Gabriel Gasparzinho falou, o Anselmo Ramon vai marcar gol. Isso na sexta-feira, e o Anselmo Ramon marcou o gol. Um abraço ao Renato Brates, do Bonde 256. Um abraço ao Cláudio Gonçalves, ao querido Arthur Nunes, ao Lucas Hotz, ao André Luiz Machado, ao João Teodoro Reis, ao Baltazar Godinho, ao Rosivaldo Cruvinel, ao Carlúcio do Amaral Suzuki, né? Ao Alessandro Justino, ao Francisco Florencio, ao Birajara Guimarães, né? É uma legião de esmeraldinos interagindo sempre aqui no Fala Fera. Heitor Ferreira na área, né? Também o querido Gilmarzinho Fernandes, Gilberto Barros, tá certo? Galera, abençoado domingo pra você, pra sua família, excelente semana pela frente, galera, pra cima, tá certo? Semana com alto astral maravilhoso, e aí, ainda hoje, tá? Eu deverei voltar com outro vídeo aqui no Fala Fera nesse domingão, trazendo outras informações do Goiás, outras informações do nosso Verdão de coração, beleza? Um abençoado domingo pra você e pra sua família, fera!